Amém. Nessa manhã, nós vamos então concluir essa comunhão desses vários dias, baseado nessa direção clara que o Senhor nos deu, que é a edificação do corpo de Cristo, e vendo que a edificação do corpo de Cristo passa pela edificação da nossa casa. Sem edificação da nossa casa, não há essa edificação do corpo de Cristo. Por isso, todos nós temos uma tremenda responsabilidade diante do Senhor na questão da edificação do corpo de Cristo. Não há como fugir dessa responsabilidade se nós amamos o Senhor, se nós desejamos aquilo que o Senhor deseja. Nós, no início, tocamos as questões das experiências de João, e essas experiências de João se tornaram um fundamento para que, do ponto de vista do ministério de João, o livro de Efésios pudesse ser aplicado de uma maneira viva e prática na nossa vida, principalmente na nossa vida familiar. E isso é o que nós estamos vendo. E até ontem nós falamos até Efésios capítulo 3. Hoje nós vamos tocar Efésios 4 até Efésios 6. Ontem à noite nós concluímos falando que nós precisamos juntos, como família, conhecer o amor de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Se nós estamos no Espírito, nós somos sensíveis ao amor do Senhor. Nós sempre vamos falar como João falou. Nós somos o discípulo que o Senhor ama. Não é? Daí nós vamos sempre falar: eu sou alguém que o Senhor ama. A minha família é uma família que o Senhor ama. Eu espero que um dia todos nós possamos nos referir à nossa família dessa maneira. Um dia, se você escrever um livro, você diz assim: e essa família a quem o Senhor amava, e amava muito. Tá certo? Com esse tipo de coração, com esse tipo de experiência, eu creio que nós vamos avançar muito. E eu digo, quando nós tocamos o amor de Deus, nós nos tornamos cativos desse amor, prisioneiros desse amor. Não há como fugir desse amor. Por isso, Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Nós sabemos, pelos estudos que já fizemos no passado do livro de Efésios, que Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo se refere a si mesmo como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele é primeiramente um prisioneiro do Senhor. E aqui, no capítulo 4, ele diz que ele é um prisioneiro no Senhor. Nós somos prisioneiros do Senhor. Quer dizer que o Senhor um dia nos cativou. E nós nos entregamos a Ele. De todo o coração, nos entregamos para servi-lo. Somos seu servo, seu escravo, por toda a nossa vida. Isso é ser prisioneiro do Senhor. E ser prisioneiro no Senhor quer dizer que nós escolhemos viver numa esfera, nos movimentar numa esfera e não sair dessa esfera. E essa esfera é o próprio Senhor. Eu sou um prisioneiro no Senhor. Então, quando alguém falar para você, vamos para tal lugar, ou vamos fazer isso, se você tem visão, você diz: eu não. Por quê? Porque eu vivo numa esfera que se chama Senhor Jesus.
Eu sou um prisioneiro no Senhor. Eu não tenho mais a minha liberdade. Eu entreguei minha liberdade para o Senhor. Hoje eu sou alguém que tem um Senhor, que tem amo, que tem dono. Amém? Isso é algo que nós precisamos ver. Por que nós escolhemos isso? Porque nós fomos constrangidos pelo amor do Senhor. Ao longo da história da igreja, você pode ver muitos que entregaram suas vidas, a ponto de entregar também fisicamente, se tornaram mártires. Mas por que eles fizeram isso? Sacrificaram seu futuro, sacrificaram seus sonhos. Por quê? Porque eles gostavam de sofrer? Não! É porque eles amaram o Senhor. Não é isso? Isso é amor. Da mesma maneira, quando nós somos solteiros, nós somos livres. Mas um dia nós conhecemos alguém, que é o nosso cônjuge. E uma vez conhecido esse cônjuge, nós decidimos algo. Eu não quero mais a minha liberdade. Eu quero agora estar atada a essa pessoa. Eu joguei minha liberdade fora por amor. Daí você diz, é sofrimento? Se tem amor, não tem sofrimento. Não é verdade, irmãos? Agora, se não tem amor, daí você sofre. Mas se tem amor, não tem sofrimento. Isso foi o que João, em 1 João, falou. Em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Versículo 2 diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são penosos? Não. Se tem amor, esses mandamentos não são penosos. Não é? Por exemplo, você ama uma determinada pessoa e essa pessoa diz assim, queria tanto comer um sorvete, mas porque você ama, você sai e busca o sorvete. E você traz o sorvete. Diz assim, alguém de lado assim, pode falar para você, mas que pessoa chata, né? Quer sorvete, por que não vai pegar? Daí você vai dizer, chato não. É bom demais. É bom demais, sabe, eu ter essa chance de pegar um sorvete e trazer. Tá aqui, ó, o sorvete. É penoso? Não é penoso. Por quê? Porque tem amor. Amados irmãos, o que o Senhor hoje está pedindo para você, o que o Senhor hoje está pedindo para você é algo penoso? Se o Senhor falar para você, fica uma semana aqui no CEAP. Isso é penoso demais. Eu? Deus me livre. Deus não quer te levar, Deus quer te prender. Irmãos, como você sabe, você consegue tocar que alguém ama o Senhor? Quando na sua conversa com essa pessoa, você descobre, ele é um prisioneiro do Senhor e no Senhor. Você sabe, esse irmão ama o Senhor. Não é de palavra e de língua, é de fato e de verdade. Amém? A nossa casa. Cuidar de uma casa não é fácil.
Responsabilidade pela família não é fácil. Mas se tem amor, tudo vai. É o amor do Senhor em nós. E aqui diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então Paulo aqui diz uma coisa. Lembra de uma coisa. Que chamamento é esse? É um chamamento baixo ou elevado? É um chamamento celestial ou não? E aí ele diz: se você ouvir esse chamamento e sabe a natureza desse chamamento, você tem que andar de um modo digno desse chamamento. Existe um tipo de andar que condiz com esse chamamento que um dia nós tivemos. Nós falamos nesses dias que nós somos enviados por Deus, não foi? Nossa família foi enviada por Deus. Para quê? Para cumprir as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Sabe, existe um andar digno desse chamamento para a nossa família. Nós precisamos ter essa percepção. E no Senhor, ter esse desejo. Senhor, eu quero que minha família ande de um modo digno do chamamento que nós recebemos. Nosso andar deve manifestar a natureza do chamamento que nós tivemos. Nós somos chamados para ser do Senhor, para servir o Senhor e para servir as pessoas. João, quando ele fala do amor a Deus, deixa muito claro: amar a Deus é amar os homens, é amar a palavra, é guardar a palavra. Isso significa viver a palavra. Essa questão de amar a Deus e não amar os homens não está com nada. O que é amar? É se preocupar. É se preocupar. Hoje, nós amamos os irmãos. Se nós amamos os irmãos, nós nos preocupamos com os irmãos. E quando eu falo irmãos, eu não estou somente falando dos irmãos que se reúnem conosco. Eu estou falando de todos os filhos de Deus. Hoje, tem tantos filhos de Deus que ainda são crianças, não conhecem a palavra. Se eu amo, eu me preocupo com isso. Se eu amo, eu me entrego a isso. Irmãos, vale a pena. Esse andar, amados irmãos, nós precisamos perceber. Paulo mostra como é esse andar. Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Preste atenção. Paulo detalha esse tipo de andar. Porque muitas vezes nós falamos andar, mas nós não sabemos como é que é. Mas aqui nos mostra de uma maneira prática. Humildade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados irmãos, isso aqui é para ser aplicado primeiro em casa. A gente aplica com os irmãos, mas não aplica em casa. Em casa, eu não preciso ser humilde e manso, por quê? Porque eu sou o chefão, o poderoso chefão. Humilde e manso em casa? Para quê? Aqui quem manda sou eu. Daí fica aquela briga. Quem manda? É o marido ou a mulher?
Daí tem aquela queda de braço. Não é? Vem todos aqueles problemas. Irmãos, nossa família foi chamada. Nossa família tem um chamamento celestial. E esse chamamento requer um tipo de andar. E esse tipo de andar é com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Mas esse suportar uns aos outros não é aquele suportar uns aos outros de eu tenho que suportar ele. Eu falo para minha esposa assim, eu tenho que suportar você. Esse espírito é errado. Suportar é você tem que dar um suporte. Os irmãos entendem? Não é suportar aqui com espírito negativo. Eu tenho que suportar ele. Aguentar o negócio. Não é nesse espírito negativo, mas é o seguinte: ele é fraco. Ele é fraco mesmo, né? Eu vou carregar ele. Eu vou carregar, né? Não consegue andar? Então eu vou carregar. Tá pesado? Tá. Mas eu vou carregar. Né? Eu suporto. Os irmãos compreenderam? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla. Esforçando-vos diligentemente por preservar tudo aquilo que o Espírito já fez. Se o Espírito fez, eu tenho que preservar o que o Espírito fez. A unidade é uma das coisas, não é isso? A unidade no Espírito. Nós já falamos, o Senhor morreu para nos tornar um. E Ele ressuscitou e tornou-se o Espírito para nos manter um. Pela morte dele, Ele nos fez um. E pelo Espírito, Ele mantém. Por isso nós temos que preservar o que o Senhor fez dentro da nossa casa. Os irmãos estão acompanhando? Esse é o viver. É um viver digno desse chamamento. E aqui está detalhado: humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros e esforçar por preservar o que o Espírito fez. Fale esses pontos para o seu cônjuge. Por que nós temos esse andar? Por que nós nos comportamos dessa maneira? Porque é um chamamento. Mas também porque aqui tem uma outra razão. Por que eu tenho isso? Porque há somente um corpo e um espírito. Assim como também fomos chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
É por isso, pelo que Deus é. E essa vida hoje está em nós, e a vida se manifestou. Andar de modo digno da vocação, digno desse chamamento. Irmãos, nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer do nosso chamamento. E devemos ter esse andar digno desse chamamento. E é com essas características. Eu faço uma pergunta: se a humildade, mansidão, longanimidade, se um suporta ao outro em amor, presta atenção, suportar em amor, não é suportar rangendo o dente, é em amor, tá? E esforçando para preservar tudo que o Espírito fez, eu vou perguntar: vai ter problema dentro de casa? Esse é o andar. Não vai ter. Todos os problemas nossos é porque nós não fazemos isso. Porque isso aqui não é o nosso andar. Tem humildade quando fala. Nós falamos essa vez. Os casais podem conversar bastante, mas tem comunhão? Eu vou dizer uma coisa: humildade, mansidão, longanimidade, suportar, esforçar para preservar. Eu vou dizer, com isso tem comunhão. Qual é o problema? Quando marido e mulher começam a conversar, vamos conversar? Vamos. Daí começa a conversar. Depois vamos conversar assunto sério. Conversa, daí começa a discutir e daí chega uma conversa. Daí um diz por não dá para conversar com você. Você já ouviu alguma afirmação assim antes? Você já ouviu alguém falar isso antes? Não dá para conversar com você. Toda vez é isso. Toda vez é isso aí. Não dá para conversar com você. Mas se tiver humildade, mansidão, longanimidade, suportar em amor e esforçar para preservar o que o Espírito fez, dá para ter comunhão? Maravilha! Bem, fui eu que errei. Da outro, não, fui eu que errei. Mas não deve brigar depois para ver quem que errou, né? Fui eu que errei. Não. E aí acabou brigando. Não, isso não também. Daí isso é exagero. Isso é exagero. Mas, amados irmãos, isso é alguma coisa muito importante. É ter esse tipo de andar, esse tipo de comunhão dentro de casa. Nós precisamos aprender a ter também reuniões em família, onde só a nossa família esteja junto, lendo a Bíblia, cantando hinos, tendo experiências. Isso é comunhão. Comunhão dentro de casa. Isso é muito importante. Toda vez que meus filhos vêm me visitar em Uberaba, eu faço questão de pelo menos uma vez ter uma reunião, onde nós juntos possamos orar, conversar um pouco, falarmos um pouco. Isso é importante. Isso é o quê? É comunhão. Isso faz com que a gente cresça e haja então edificação. Agora, nós não somos adequados. Por isso, existem os irmãos que podem nos aperfeiçoar. Por isso que Efésios 4 fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu ministério, para edificação do corpo de Cristo, mas também para edificação da nossa casa. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
para que não sejam mais como meninos, agitados, tal. Mas preste atenção aos versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sabe, irmãos, quando nós temos comunhão e ajudamos uns aos outros, e nós seguimos a verdade e a realidade em amor, nós começamos a crescer de uma maneira que nós somos encabeçados. Cada vez mais, Cristo será a cabeça da nossa casa. E depois diz assim, no versículo 16, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aí, esse é o caminho. Mas aqui mostra, aqui diz, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Justa cooperação de cada parte, significa cada um tem a sua responsabilidade dentro da edificação da nossa casa. E é importante que as coisas da verdade sejam em amor. Se você tocar somente a verdade e não tiver amor, vai causar problema. Cresçamos mas seguindo a verdade em amor. No final 16, o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Uma coisa, amados irmãos, a manifestação desse crescimento e edificação é amor. Não é? Amor. E esse amor é a manifestação dessa vida de Deus. Agora, se nós então temos essa visão de que existe esse chamamento, e nós temos que andar de modo digno desse chamamento, e só podemos andar dessa maneira no Espírito, porque só no Espírito nós conseguimos ser humildes, mansos, longânimos, podemos suportar o outro em amor e preservar tudo que o Senhor fez por nós. Não é? Mas agora, na continuação do capítulo 4, versículo 17, Paulo diz para nós não andarmos. Ele mostra um tipo de andar que nós não devemos ter. No início, ele fala do andar que nós precisamos ter, que é o andar de acordo com a nossa vocação, é o andar de acordo com o nosso chamamento. Aquele é o andar que nós precisamos ter, porque nós temos a vida de Deus, porque nós temos um chamamento celestial, porque nós amamos uns aos outros, tá certo? Agora, a partir do versículo 17, nessa parte inicial, ele fala de um andar que nós não podemos ter. Que tipo de andar? O andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nosso pensamento nos leva a ter um tipo de andar. Mas esse tipo de andar é vão. Esse pensamento é vão. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Ontem nós já tocamos esse assunto, não é? Fazer a vontade da carne e dos pensamentos, debaixo da influência negativa do curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha, andar de acordo com pensamentos, o negócio é... Olha, irmãos, é por isso que o irmão Dom sempre fala pra gente, o quê? Negar a vida da alma, negar a vida da alma, negar a vida da alma, não caia na mente, volte para o espírito, exercite o espírito, não exercite a sua mente, não é? Por quê? Porque se nós damos muita atenção à nossa mente, nós damos muita atenção aos nossos pensamentos. E aí nós queremos fazer a vontade da carne e dos pensamentos, nós queremos andar na vaidade dos nossos pensamentos.
E aqui diz, vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Esse nosso pensamento não tem nenhum entendimento. Quer dizer, a gente não entende nada. Mas quando a gente pensa, a gente sabe, acha que sabe tudo. Alheios à vida de Deus. Quantos pensamentos nossos são alheios à vida de Deus? Se são pensamentos, são coisas alheias à vida de Deus, nós devemos ter cuidado. Porque o resultado é trágico. Por causa da ignorância com que vivem. Acha que sabe, mas é ignorante. Não sabe nada. Quem sabe mais, Deus ou você? Mas sabe, quando a gente começa a pensar e pensar, a gente acha que sabe. E a gente chega a fazer coisas terríveis. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esses nossos pensamentos são terríveis. E eu vou dizer uma coisa. O inimigo vem e semeia coisas na nossa mente. Não cultive na sua mente, irmãos. Não cultive. Ok. Dentro de casa, tem algum problema? O inimigo semeia uma insatisfação na sua mente com respeito ao seu cônjuge. Não cultive esse pensamento. Não cultive. Se você cultivar esse pensamento vai ficar cada vez mais forte. Vai querer controlá-lo. Nós temos que apagar os dardos inflamados do maligno. Certo? E fala também, Efésios 4,18, dureza do seu coração. Sabe a questão? Nós não podemos andar segundo a dureza do nosso coração. Nós temos corações duros. Depois fala de tendo se tornado insensível. Tornados insensíveis. À medida que essas coisas vão acontecendo, nós vamos nos tornando insensíveis. Aí a gente não sente mais nada. Comete cada coisa, a gente não sente mais nada. E diz assim: irmãos, eu estou em paz. Não, sabe que tem irmão que falou assim para mim? Estou separando, mas eu estou em paz, irmão. Eu nunca tive tanta paz. Como a gente foi falar, é paz de cemitério, né? Ficou insensível. E ainda cai o problema. Depois aqui, se entregaram à dissolução. Não, eu sou sensível, eu estou tudo bem, eu estou em paz. Daqui a pouco está lá no mundão, mas caído, lá embaixo, porque se entregou à dissolução. E com avidez cometem toda sorte de impurezas. Está vendo? Isso é uma advertência para nós. Nós devemos viver na comunhão do Deus triuno. Como é importante, todo dia nós irmos diante do Senhor, né? Temos comunhão com o Senhor, temos comunhão com os irmãos, temos comunhão na palavra, está na luz, na palavra, na unção. E dentro de casa é que nós devemos ajudar uns aos outros. Por quê? Porque é dentro de casa que a gente conhece a situação real.
Eu não consigo enganar minha esposa. De vez em quando eu chego em casa, ela pergunta assim: o que aconteceu, Miguel? Nada. Olha a sua cara. Quando você está com essa cara, é porque aconteceu alguma coisa. Ela sabe, ela consegue identificar as caras que eu tenho. Não é verdade? Olha assim, não, o que está acontecendo? Ah, é isso. Eu tenho que receber ajuda. E dentro de casa nós temos que ajudar uns aos outros. Não é? Porque o Senhor nos colocou juntos, para juntos darmos o testemunho do Senhor. Para juntos manifestarmos a vida. E daí mostra que devemos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Sermos renovados no espírito do nosso entendimento. O Senhor tem que renovar nossa mente. Não é? Nós vamos nos enchendo do espírito e a nossa mente vai sendo renovada. E aí, Paulo também entra em alguns assuntos muito práticos. Deixa a mentira. Tá bom? Vamos deixar mentira. Dentro de casa, vamos deixar mentira. Irai-vos e não pequeis. Se ficar bravo, tudo bem, mas não ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Isso aí. Não dá lugar para o diabo em nossa casa. Não dá lugar para o diabo. Olha, aqui o negócio é bem claro. Não dá lugar ao diabo. Por que ele fala não dá lugar para o diabo? Porque a gente dá lugar para o diabo. Então Paulo fala bem com todas as letras assim. Não dá lugar para o diabo. Muitos relacionamentos são estragados. Por quê? Porque dá lugar para o diabo. Não dá lugar para Deus, mas dá lugar para o diabo. Não é verdade? Principalmente quando está na carne, assim, né? Fica bravo, um briga com o outro. Quando um quer, então, voltar para o Espírito. Senhor Jesus! O que o outro lado diz? Não vem com essa de Senhor Jesus, não. Acontece ou não acontece? Você já imaginou o que você falou? Não vem com essa de Senhor Jesus, não. Você sabe de onde vieram essas palavras? Direto do inferno. É verdade. É direto do inferno. Nós temos que dar lugar para o Senhor e não dar lugar para o diabo. Se der lugar para o diabo, você já sabe qual é a consequência. E a gente faz isso muitas vezes. Outro ponto que é importante, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras desnecessárias. Palavras que ofendem. Nós temos que transmitir graça aos que ouvem. Outro ponto, versículo 30. Isso é importante, amados irmãos. Esse versículo 30 é importante. Vamos ler juntos? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito. Olha, quando a gente começa a discutir, ficar bravo, a gente não está nem aí com o Espírito.
Mas aqui há um alerta para nós. Não entristeça o espírito. Não faça isso. Não entristeça o espírito. A gente já se preocupou com isso? Se isso estiver forte em nosso interior, nós somos guardados de muitas coisas. Daí vem uma coisa, você quer reagir. Se eu reagir dessa maneira, o espírito vai ficar triste. Oh, Senhor Jesus. Eu não quero entristecer o espírito. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não é? A coisa muda. Depois, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim como toda malícia. Aqui diz, longe de vós. Longe. Diga para o seu cônjuge, longe de nós. O que tem que ficar longe? Amargura. Tem amargura hoje ainda? O Senhor dá uma palavra. Longe. Amargura, tem que ficar longe. Porque destrói. Cólera. Ira. Gritaria. Blasfêmia. Até blasfêmia, olha só. Bem assim, toda malícia. Aí, diz assim, eu tô com amargura. Tô com cólera. Ira, gritaria, tal. Daí o versículo 32 dá a solução para nós. Antes, vamos ler juntos. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Deus em Cristo vos perdoou. Os maridos, geralmente, conseguem perdoar mais facilmente do que as esposas. As esposas, muitas vezes, têm dificuldades em perdoar o marido. Eu, pelo jeito, tenho muito marido aqui pedindo perdão, né? E quer ser perdoado. Porque está muito falando, é verdade, é verdade. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu quero falar então algumas palavras para as irmãs. Irmãs, Deus perdoou você? Dentro de você está o amor de Deus. E é com esse amor que você também vai perdoar. Se não perdoar, aquela coisa fica ali. Perdão é uma libertação. Você diz, tem irmãs ou irmãos que vêm dizer assim, irmão, meu cônjuge fez isso para mim, aquilo é uma coisa como uma pedra dentro de mim, não sai de jeito nenhum. Eu vou dizer, se você perdoar, desaparece. Aquela pedra está lá porque não perdoou. Perdoa. Isso é muito importante. Amém? Por isso que a gente também cantou aquele hino, né? Onde há o amor de Deus, há também perdão. Por isso que nós pedimos também para um cônjuge cantar para o outro. E eu notei, quando estava cantando, eu fiquei observando. Eu notei sobre que havia certa dificuldade. Mas que estava dando um passo muito importante.
quer que a nossa família sirva livremente ao Senhor, o negócio não é pensar na ofensa que um dia você recebeu. A questão é perdoar e prosseguir. Dá chance para o Senhor. Não dá lugar para o diabo. O diabo não quer que você perdoe. Deus quer que você perdoe. Certamente, não é? Se você perguntar para Deus, Deus, você quer que eu perdoe? Você acha que Deus vai falar para você, eu não quero que você perdoe? Se está escrito claramente aqui, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, essa manhã tem que ficar uma coisa muito clara. Deus quer que você perdoe, mas o diabo não quer que você perdoe. Você vai escutar a Deus ou o diabo? Você diz, eu vou ficar agarrado à minha mágoa, e eu vou dizer, se você está agarrado à sua mágoa, você está agarrado ao diabo. Mas se você perdoar, você vai estar livre, vai estar agarrado no Senhor. Amém? Isso é muito, muito importante. Tá bem? Agora, eu vou entrar numa parte do capítulo 5, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então, ele mostra para nós como nós devemos andar. Presta atenção, amados irmãos, nós estamos dando muita ênfase às partes que se referem ao nosso andar, porque chega só de palavra e língua, Deus quer fato e realidade. Não é? É isso que nós queremos hoje. É viver, é praticar, é ter a expressão, é permitir que a vida se manifeste. Primeiro ponto, remir o tempo. Aproveitar bem o tempo. Remir o tempo porque os dias são maus. O Senhor está voltando, nós temos que aproveitar bem o nosso tempo. Nosso tempo tem que ser para o Senhor. Tem que ser para edificação. Você diz, mas se eu dedico muito tempo à minha casa, isso vale? Se o seu tempo dedicado à casa é para edificação, então é para o Senhor. Mas agora, se é para a sua vaidade, daí é para o mundo. Os irmãos compreenderam? Se sua família é para o Senhor, tudo que você dedica à sua família é para o Senhor. Mas se sua família não é para o Senhor, o que você dedica à sua família não é para o Senhor. Temos que remir o tempo. Depois diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós temos que procurar compreender qual a vontade do Senhor. E aí continua, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui mostra a importância de nós nos enchermos do Espírito. O nosso andar tem que ser um andar de nos encher do Espírito. De que maneira nos enchemos do Espírito? Falando entre nós com salmos, entoando hinos e tal. Não é? Essa é uma das maneiras de nos enchermos do Espírito. Segunda maneira, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa também é a maneira de nós nos enchermos do Espírito. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Sempre dar graças ao Senhor. Oh, Jesus é o Senhor. Amém. E outra maneira de encher-se do Espírito é sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. Isso também é para encher do Espírito. Você sabe que quando nós aprendemos a sujeitar uns aos outros, o Espírito nos enche.
Porque nós fazemos a vontade de Deus. E Deus fica alegre. E quando Deus fica alegre, e lá vem o Espírito nos encher. Se Deus está alegre e cheio, nós também vamos estar alegres e cheios. Sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Esse temor de Cristo não é ligado a ter medo de Cristo, mas é ter medo de entristecer Cristo. Isso está ligado com aquele não entristecer o Espírito de Deus. Isso é ligado ao temor de Deus. Eu não quero fazer nada que entristeça o Senhor. Eu tenho medo de entristecer o Senhor. Eu tenho medo de ofender o Senhor. E essa questão de sujeitar um ao outro no temor de Cristo, no seu detalhamento, vem a vida marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Isso quer dizer o quê? A nossa vida familiar, por meio da nossa vida familiar, nós podemos nos encher do Espírito. Não pense que somente invocando o nome do Senhor você se enche do Espírito. Mas se você dentro de casa tem um relacionamento na vida, marido e esposa, né? Marido amando a esposa sujeitando ao marido, você se enche do Espírito. Um exemplo prático, você está com um certo problema com a esposa, você vai diante do Senhor. O Senhor diga para você, ame sua esposa. Daí você joga fora a razão, toda a sua argumentação, e chega para sua amada esposa e diz, querida, me perdoa, eu amo você. Você fala isso aí, você fica cheio do Espírito. Que bom. E a esposa, né? Que não gosta de sujeitar ao marido, daí tem determinada coisa, daí o Senhor, a esposa vai diante de Deus, olha, meu marido, tal. Oh, para com isso. Seja submissa. Amém. Daí chega, querido, me perdoa. Vamos fazer do seu jeito. Enche do Espírito. Você acredita nisso? Acontece. Fica cheio do Espírito. Quando você estava resistindo, estava mortinha. Se meteu! Alegria. Cheio do Senhor. Na mesma maneira, filhos e pais, os servos e senhores. Eu estou mostrando aqui, irmãos, princípios, né? Aplicando para essa questão de uma maneira prática para o nosso viver. Agora, eu queria tocar um ponto para complementar que nessa porção marido e mulher há uma porção que mostra o que Cristo hoje está fazendo com a igreja. Ele diz assim, a partir do versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui mostra, e isso é fato, irmãos, nós precisamos ver a realidade da palavra, que Cristo hoje está fazendo uma obra na sua noiva, na sua igreja, agora adaptando para nós, na nossa família. Ele quer fazer algo em nossa família. O que ele quer fazer na nossa família? Ele quer santificar a nossa família, quer purificar a nossa família por meio da lavagem de água pela palavra. Mas por que ele deseja fazer isso? Porque ele deseja apresentar a si mesmo, a igreja ou a nossa família, a nossa casa, gloriosa,
sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui mostra, irmãos, amados irmãos e irmãs, duas coisas que são um problema. Primeira coisa, mácula, é mancha. Aquelas manchas de nascença. Você sabe, nós todos nascemos, nós temos virtudes e defeitos, então nós temos muitas manchas. E essa mancha, não adianta passar sabão que não sai. Não adianta. Olha, tem marido que já está passando sabão na mulher 20 anos e a mancha não sai. E tem mulher que está passando sabão, uns até soda cáustica, para ver se sai a mancha, mas não sai. Não nasceu desse jeito. Daí eu disse para o outro assim, eu nasci desse jeito. Quem mandou você casar comigo? Tinha que ter visto essa mancha antes. Umas são muito apressadas, ou outras muito lentas. Alguns irmãos são explosivos. Você diz, você sabe que quando a gente cutuca, bum, já explodiu. Já explodiu. Depois que explodiu, perdoa, eu não queria. Tá bom, então. Outra vez eu não vou mais te cutucar. Quantas vezes já se arrependeu? 15 mil vezes. Explodiu já 15 mil vezes. Eu nasci assim, o que eu posso fazer? Existe algo que chama lavagem de água pela palavra. E eu vou dizer uma coisa, isso resolve. Amados cônjuges, segredo não é, sabe, o negócio não é passar sabão. É lavagem de água pela palavra. Né? Nossa família tem máculas, manchas. Não tem? Existem manchas pessoais e manchas coletivas. Mas o Senhor quer lavar. Lavagem de água pela palavra. Então esse é um problema, mas tem solução. Diga para seu cônjuge, não vou mais passar sabão em você. O negócio é lavagem de água pela palavra. Outro problema, ruga. Ruga é sinal de velhice. Ruga é sinal de que a morte está operando. Ruga é um problema. Amados irmãos, eu vou dizer uma coisa. O grande problema hoje na vida da igreja são as rugas. Claro, máculas são um problema, mas rugas são um problema maior. Ruga é sinal de velhice. Quais são as características da velhice? Reação lenta. Não é assim? Por exemplo, jovens, né? Alguém de idade avançada não consegue fazer isso aqui. Ficar pulando na reunião. Manda sentar, né? Daí senta. Daí levanta. Daí senta, levanta. Agora, pede uma pessoa idosa levantar. Levanta. Manda sentar. Não é? Daí assim, vamos caminhar para lá? Não, isso é verdade, irmão. Eu não estou ridicularizando, eu tenho respeito pelos irmãos mais idosos, entende? Eu quero só exemplificar para os irmãos terem o quadro do que significa ruga. Vamos andar para lá.
Vamos mais rápido, vamos mais rápido. Você não vê que eu estou correndo? Por quê? Velhice. Velhice. Reação é lenta. O que fazer? Lavagem de água pela palavra. Lavagem de água pela palavra. E nós vamos ficando cada vez mais jovens. Jovens espiritualmente. Daí nossa reação é rápida, né? Tem vigor, tem vida. A Bíblia diz claramente que o Senhor hoje está santificando a igreja e lavando a igreja com a água da palavra por causa desses dois problemas. Isso está claro aqui, não está? É claro. Então, esse é o problema que nós temos. Precisamos da palavra. Que palavra? Letra? Não! O que era desde o princípio. O que temos ouvido e visto com nossos próprios olhos, o que nós contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou! Essa palavra viva que vai, lava. Resultado: igreja gloriosa, santa, sem defeito. Isso vai acontecer? Você tem certeza que vai acontecer? O Senhor vai apresentar para si mesmo igreja gloriosa, santa, sem defeito. O Senhor vai apresentar para si mesmo família gloriosa, santa e sem defeito. Você olha assim, oh, como é possível? É possível. É possível. É possível ou não é possível? É. E aí? E aí? Ó. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Edificação dentro da nossa casa. Com realidade. Olha a importância do ministério de João. Olha a importância do livro de Efésios. Essas duas porções que foram apresentadas na conferência internacional. Ali estão chaves preciosíssimas. Princípios importantíssimos. Que hoje nós aplicamos nessa comunhão para as famílias. Porque o Senhor quer a edificação do seu corpo. Quer usar você e a mim, quer usar a sua família e a minha família. Ele quer edificar a sua casa. Nós vamos crescer e ser edificados em amor. Tá bom? É isso aí. Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos nos encorajar mutuamente. E nós vamos avançar. Jesus é o Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós. Jesus é o Senhor.